Oi, gente, boa noite. Vamos entrando para testar. Todo mundo me ouvindo bem? Como é que tá o som? O professor Marcos já está online. Agora vamos aguardar. Você tem que enviar uma solicitação, Marcos. Você pede para participar da live. Obrigada, Tatiana. O som tá bom, então tá ótimo. Só aguardando, pessoal, o professor Marcos. E a gente vai começando nosso bate-papo, retornando às atividades do Ciência ao Bar. Oi, boa noite, Rafa. Boa noite, Felipe. Já aceitei sua solicitação aqui, Marcos. Aí, pronto. Aí. Tudo certo, Marcos? Me ouvindo? Tudo certo. Certinho. O som tá bom? A imagem, o som, tá tudo bom. Então tá jóia. Para mim aqui também tá perfeito. Tá bom. A gente já vai começando os testes. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. E aí daqui a pouquinho a gente começa de vez. Faltam uns minutinhos ainda. Vamos ajeitando as coisas. Tudo certo aí com as crianças? Tudo certo. Todos de deveres prontos, todos vendo TV para a mamãe poder fazer uma live. Tá ótimo. Mas se aparecer criança aqui, não assusta não. Meu gato também costuma. Outro dia apareceu na transmissão da Fernanda. Ele passou na frente. Ele tá dormindo agora. Que bom. Aqui deixei as crianças avisadas. Ó, a mamãe agora vai trabalhar, mas para abrirem a porta aqui não custa. Tudo bem. Eu acho que se acontecer espontâneo, tá bom. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, isso está sendo uma coisa comum, assim, né? As pessoas estão em casa, então são coisas que podem acontecer, né? Claro. Quem tem animal, Mais do que nunca. é live com um cachorro latindo, é live com um gato aparecendo. Eu tenho visto acontecer em algumas situações. Mais uns minutinhos aí. A gente está, para quem já entrou, a gente está retomando as atividades do Ciência ao Bar. No mês passado a gente teve uma live para a premiação do Bela Cientista do Bar, né? Foi o nosso retorno durante o mês de março, que foi o festival. A gente teve que interromper, né, ele presencialmente por causa da pandemia, do isolamento. Então, o festival teve segmento ainda online, né, só com as candidatas mesmo. E aí, o mês passado, em maio, a gente retomou as atividades e fizemos a premiação. E agora a gente está retomando até o final do ano com o Ciência ao Bar, só que agora a gente podia até dar um novo nome, né? Ciência ao Lar, que agora vai ser em casa. Verdade. Não, online. Então, acho que o pessoal está entrando aos poucos, vamos começar umas apresentações. Para quem não me conhece, às vezes muita gente conhece o Lucas, eu sou a professora Bárbara, coordeno o projeto Ciência ao Bar. E agora a gente está retomando as atividades online. Com a questão da pandemia, ficou, né, inviável. A gente tem que respeitar, fazer o evento respeitando o isolamento social. Então, acho que as redes sociais vão atender, né, a essência do projeto, que é levar informação
num bate-papo, com uma linguagem acessível e a gente falar de ciência. E eu acho que é um momento muito propício, porque todos, né, estão em busca de informações científicas. Então, a gente vai continuar o projeto dando andamento e contribuindo com essa solução da informação, né? Atendendo a demanda das pessoas. E aí, para esse retorno, a gente convidou o professor Marcos para falar um pouquinho de uma coisa que vem afligindo todo mundo, né? Que é a questão financeira. Eu acho que é um momento assim delicado, um momento único. Acho que crises, desempregos, as pessoas já viveram. E aí você vai se contornando, né, com seu planejamento financeiro. Mas esse é um momento que ninguém viveu, né? Uma pandemia. Você não pode ir trabalhar, né? Você tem que ficar em casa, o comércio está fechado, a dinâmica das coisas mudaram. E aí, como a gente faz? Né? O planejamento financeiro é o mesmo, as coisas mudaram. Então, a gente trouxe aqui o professor Marcos para conversar um pouquinho com a gente. Vou deixar o professor se apresentar, falar um pouquinho do trabalho dele. Bem-vindo, Marcos. Muito obrigada, né, por estar aqui com a gente, aceitar nosso convite. E fica à vontade para se apresentar. Bom, boa noite, Bárbara. Você que conduz esse projeto, parabéns ao Lucas também, que é seu colega nessa empreitada, né, do Ciência ao Bar. Já tive lá presencialmente, agora vamos fazer aqui virtualmente. Quero dar os parabéns para o projeto, tem um longo alcance, né, importância, e é uma originalidade que eu gosto muito. Eu tenho trabalhado com educação financeira, né, primeiro a minha, tentado colocar a minha em ordem desde 2008. Então, tem 12 anos, né, que eu estou me organizando financeiramente. Não sou o melhor exemplo, o máximo exemplo, que alguém pensa, tudo é perfeito, mas eu tenho tentado corrigir meus erros com estudo e ouvindo o povo, né, em geral. A população tem muito a nos ensinar, né, das várias classes sociais. Então, é isso. Eu tenho feito projetos de extensão, tenho feito cursos e tenho bons bolsistas atualmente que me ajudam a divulgar os vídeos, né, que a gente está divulgando na pandemia. E vem aí pela frente um jornal que a gente vai fazer online, o Pesquisa de Ponta News, para divulgar as coisas de uma forma mais divertida. E o Pesquisa de Ponta Indica, né, que é o nosso grupo de pesquisa. E eu tenho que, para finalizar essa fala de apresentação, agradecer aos meus bolsistas, que são vários, né, o Davi, a Gabriela, a Tayonara, o Alex, que tem me ajudado, o Lucas Rufino tem me ajudado aí, a, a Mirelle tem me ajudado nesses projetos aí. Sem eles não daria para fazer o que eu faço, o que eles fazem comigo. Ah, legal. Realmente eu também trabalho com projeto e a gente não trabalha sozinho, né? É um trabalho conjunto, eles vêm nos ajudar e é fundamental. Não tem como, a gente tem que agradecer mesmo. E agradecer o pessoal que está aqui presente. E agora, assim, antes da gente começar o nosso bate-papo efetivamente, só explicar um pouquinho como é que vai funcionar o nosso Ciência ao Bar online. Vai respeitar, né, a live do Instagram, que é 1 hora de live. Então, a gente vai fazer um bate-papo. As pessoas enviaram algumas perguntas. Então, todo mês o Ciência ao Bar vai acontecer. Na última quarta-feira do mês, a gente sempre vai ter. Vamos divulgar o tema antes. Abrimos para o pessoal mandar pergunta. Então, a gente junta essas perguntas e vamos passá-las para o pesquisador, tá bom? E aí, tem algumas perguntas aqui para você responder. E aí, e antes de começar com as perguntas, só lembrar, tá rolando, né? O professor Marcos ofertou um sorteio lá, tem post no feed. Nós estamos sorteando 4 livros e vai lá participar, tem lá as regrinhas, tá bom? O sorteio, é importante falar que o sorteio vai só até amanhã. Não, amanhã não, até sexta. Até sexta à noite, na sexta a gente vai sortear. Então, fica o convite para todo mundo participar. E aí, vamos lá.
que nós temos aqui para começar de pergunta, né? Consideramos que estamos num momento de pandemia. Qual é uma das primeiras coisas a se fazer para se organizar financeiramente num momento igual esse? Olha, tem essa pergunta dá uma pesquisa, né, de mestrado, mas eu vou falar algumas fontes que eu acho importante as pessoas saberem. A revista Veja Saúde, de junho, ela trouxe uma pesquisa que diz qual é o principal sentimento que você tem em relação à atual pandemia. 31% disseram que é ansiedade, 24% medo, 15% tristeza, e só 7%, né, aí tem raiva, estresse, frustração, mas a maioria está muito ansioso, com muito medo, e pouca gente, que foi 7%, respondeu tranquilidade. Isso quer dizer que, seja no momento de pandemia ou não, a gente tem que manter sempre um planejamento financeiro bem disciplinado. Eu não, até 2007 eu não mantinha esse planejamento disciplinado, porque eu era e sou funcionário público, então eu tinha uma estabilidade, eu tinha uma garantia. Hoje nem isso tem mais no serviço público, né? Algumas categorias têm atraso de pagamento. Então, antes da pandemia, já estava acontecendo um problema de atraso de salário, por exemplo, funcionários do Estado, né? As prefeituras estavam com grande dificuldade. Isso acendeu um sinal amarelo de que as pessoas precisavam começar a economizar dinheiro, a guardar dinheiro. Não é um hábito do brasileiro, em geral, se preocupar a longo prazo, né? Ele guarda na poupança, que é um investimento muito ruim, mas é um investimento mais utilizado. Eu acho que, nesse momento, o primeiro ponto é baixar a ansiedade, né? Se controlar emocionalmente, porque a maioria das pessoas está com medo de perder emprego, outras não têm mais medo, porque elas já perderam o emprego, e muitas, né, estão nessa indecisão de se vão perder o emprego, se vão ter a renda reduzida. De qualquer forma, nas duas versões que a gente fez do curso na universidade, em 2016, 17, depois 17, 18, 19, a gente avisou para as pessoas, não sabia, obviamente, que ia ter pandemia, mas sabia que a qualquer momento podia ter uma crise econômica muito grande, como teve em 1929, depois teve em 2008, onde muita gente perdeu tudo, teve graves problemas mundiais na economia. Mas eu acho que o principal, a gente falava lá no curso de reforço, é sempre você ter reserva financeira. E aí a gente incentivava no curso a começar a guardar R$ 1 por dia, porque tinha gente que nunca tinha guardado dinheiro. Então, começa com R$ 1 por dia, R$ 30 por mês, mais ou menos, e aplicando na poupança, que é um investimento ruim, você teria aí uns 370, R$ 380 por ano. Para quem nunca guardou dinheiro, isso é bastante dinheiro, né? R$ 370 é muito dinheiro. É metade do que o governo está dando hoje para a população, né, no fundo emergencial, e é 1/4 do que está dando para as mães chefes de família. Então, essa pesquisa mostra o seguinte: quanto menos a gente se preocupa com a nossa vida financeira, mais ansiosa a gente é, mais medo a gente tem, mais a gente consome, menos dinheiro a gente vai ter que pagar, vai ter para pagar aquilo que a gente compra. Então, é necessário um planejamento muito disciplinado, anotar bastante as coisas que você compra, ter um controle, né? Eu tenho aqui, ó, um caderninho, tenho vários, né? Mas eu tenho um caderno aqui, onde você faz o controle das despesas fixas, variáveis, as emergências, né, que acontecem. Hoje mesmo acabou o botijão de gás aqui da vizinha, que eu ouvi, são R$ 70. Se você não guarda esse dinheiro paulatinamente, você vai ter que usar cartão de crédito, que é uma péssima forma de resolver um problema financeiro, ou cheque especial, que é considerado hoje um suicídio financeiro, por causa das taxas de juros. Então, eu acho que o principal é a organização, e às vezes a gente quer fugir da organização. É definir despesas fixas e variáveis e evitar as tentações de consumo. Agora está menos difícil evitar, porque as pessoas estão saindo pouco, não tem shopping, não tem loja e tal. Mas tem compra online, tem compra por impulso, tem muito delivery, né? E muitas vezes a gente, por comodidade, fica pedindo coisas que nem são saudáveis ou comprando coisas que a gente nem vai usar, mesmo em tempos de pandemia, que o delivery está mais facilitado. Então, eu acho que é organização. Isso começa como um dia após o outro, você compra um caderninho, um celular e vai colocando a sua
as suas compras em dia, as suas anotações em dia. A gente diz lá no curso que precisa de 90 dias para isso começar a fazer efeito. É como se você quisesse emagrecer ou ganhar massa muscular. Você precisa de hábito, e hábito se adquire no mínimo, né, para começar a ser hábito mesmo, 90 a 120 dias. É isso. Entendi. Pelo que você está descrevendo, eu consigo imaginar. Em primeiro lugar, acho que começar guardando R$ 1 por dia, para quem nunca guardou, é um estímulo, né? Além do hábito que você falou, eu acho que é um estímulo. A pessoa vai acostumando e começa a ver o dinheiro e toma gosto. E com relação a essa coisa da compra por impulso, da compra online, já que a gente está em isolamento, não pode, né, ir ao comércio, eu acho que tem um efeito até, vamos dizer assim, terapêutico nesse momento de ansiedade que a gente está vivendo. As pessoas ficam em busca daquele prazer da compra, né? Então, realmente, se policiar para evitar cair numa compra online desnecessária é fundamental. Muito legal ouvir isso, porque é tentador mesmo. E tem um detalhe, tem que tomar cuidado com compra online, porque a maioria dos sites são confiáveis, mas tem uma minoria que a gente anda testando, que são sites falsos, e as pessoas pagam boletos. Outro dia mesmo, eu estava vendo uma promoção muito abaixo, um notebook que custa normalmente R$ 4.000, R$ 3.000, ele estava sendo vendido a 899, num site de uma grande rede de lojas. E quando você vai testar se o site é confiável ou não, era fraude. Já tinha várias pessoas que tinham denunciado nos comentários, né, que era uma promoção muito estranha, né, bem abaixo da tabela, e muitas pessoas caem nessas armadilhas por ansiedade de consumir, por querer levar vantagem, acha que está na promoção. E esse tempo de pandemia, mais do que nunca, palavras como liquidação, promoção, só hoje, tem que ficar muito atento para que você não perca dinheiro ou não gaste dinheiro com itens que você já tem ou que não são prioridade agora. Com certeza. Isso cai na próxima pergunta que eu queria ver com você. O fato de estarmos em casa, né? Então, se a gente não tem controle, não necessariamente estamos economizando. Ou, por outro lado, estamos. Pode ser que sim, pode ser que não. Em geral, as pesquisas que a gente tem trabalhado há anos dizem que as pessoas não sabem, é incrível isso, mas tem pessoas solteiras, casadas, famílias que não sabem quanto que ganham, elas não sabem quanto que é a renda que elas têm no total, elas desconfiam, varia, porque tem mês que você ganha 13º, tem mês que você ganha um bônus, né? Agora isso tá mais reduzido, mas em geral o brasileiro ele não sabe nem quanto que ganha o salário real, né? Isso já é preocupante, você trabalha e não sabe exatamente quanto que você tem uma margem ali, mas você não sabe quanto que ganha. Boa parte não sabe em que gasta, onde gasta, como gasta, né? E isso quer dizer que há uma falha no planejamento financeiro. O fato de estar em casa fica mais cômodo porque dá para você controlar, ou pelo menos deveria dar para você controlar com mais rigor, já que você sai menos. Mas as pessoas que estão saindo, e a gente recomenda que só um membro da família saia para fazer compra, para fazer mercado, para comprar remédio, né, dentro das possibilidades da família, o que a gente tem visto é que os supermercados viraram os antigos shopping centers, né? As pessoas estão indo no supermercado para passear, para se distrair e acabam comprando coisas que nem pensavam só porque está lá dentro do mercado. E agora é a hora de ter um controle maior, porque a médio prazo, até nós termos uma vacina, não vai ter aglomeração, não vai ter shopping center como antigamente, e os mercados têm que ser frequentados, por exemplo, para você comprar itens essenciais. No meu caso particular, eu notei que eu estou sendo mais rigoroso agora na pandemia do que antes. Eu estou anotando melhor, estou gastando menos, mas eu estou pesquisando mais, eu estou frequentando mais lugares aqui no bairro que eu moro, no São Mateus, comprando produtos mais frescos, com preços menores do que as grandes redes de supermercado. É o que a gente tem colocado nos vídeos, você prestigiar
o comércio do seu bairro, as pequenas feiras. É lógico, evitar aglomeração, usar máscara, usar álcool gel, não ficar saindo toda hora, mas você privilegiar os microempreendedores, os pequenos produtores de produtos orgânicos, porque eles são mais vulneráveis nesse momento e muitas vezes não recebem a ajuda imediata do governo. Então, há casos que eu já vi que as pessoas estão conseguindo economizar e tem casos que não, que as pessoas continuam comprando, continuam vivendo a antiga normalidade. Isso vai ter um preço porque se um dos membros da família, por exemplo, fica desempregado, ou todos ficam, né, como aconteceu, há um impacto muito grande. E aí quem fica feliz com isso, infelizmente, são as financeiras e os bancos, porque elas cobram as taxas que elas quiserem para você pagar suas contas e elas não vão vender o dinheiro delas de forma barata nunca. Por isso que são bancos e financeiras. Então, tem casos que eu noto que as pessoas estão economizando e tem casos que eu acho que a ficha ainda não caiu. As pessoas ainda, em 100 dias de pandemia, ainda não entenderam que tem que ficar em casa a maioria do tempo e que tem que controlar bastante a sua renda, porque não sabe o dia de amanhã. Agora, realmente, muitas categorias não sabem o que vai acontecer nos próximos meses, né? Isso acho que aumenta ainda mais a ansiedade. Essa incerteza, ela causa ansiedade e se você não tiver controle, vira uma bola de neve, né? Realmente. E isso aí, no caso, para evitar essa ansiedade, para evitar a compra por impulso, tem alguma estratégia que a gente possa usar ou não? Assim, tem alguma coisa que a gente possa fazer? Tem filósofos atuais aí que estão no Brasil dizendo, né, que para preencher vazio existencial, para a gente ser feliz, a gente precisava comprar coisas, né? E é verdade, quando você compra um produto num shopping, numa loja, ou quando você compra algo que você está precisando, né, como alimento, é disparado no nosso corpo hormônios que fazem a gente se sentir bem, são os hormônios do prazer, né? Alguns são equivalentes a quando as pessoas usam um entorpecente, ou bebem, ou usam, fumam, eles despertam hormônios que dão muito prazer, só que esse prazer, o ato de comprar é um deles, né? Dá muito prazer, embora às vezes as consequências do ato de comprar depois não dão prazer nenhum, porque quando chega o cartão de crédito, o boleto, muitas vezes as pessoas têm medo de abrir. Eu já conheci pessoas que ficavam com medo, eu estou com medo de abrir porque eu nem sei o que eu comprei, nem sabia, tomavam sustos, né? Porque tinham lançamentos de lojas com nome fantasia que nem sabia que tinha comprado lá, achava que alguém tinha clonado o cartão. E essa felicidade é uma felicidade ilusória, né? Quando a gente compra itens para ser feliz, eu acho que, segundo os referenciais que a gente anda lendo, as pessoas já deveriam estar procurando a ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra, porque elas estão extremamente consumistas, né? A diferença entre consumidor e consumista. O consumidor é aquele que compra coisas para sobreviver. Eu acho que é o nosso caso. Você compra alimentos, remédios, você paga um plano de saúde para ter uma saúde que precisa no Brasil disso, você compra um carro para te transportar para lá e para cá. O consumista é aquele que compra coisas que não é para sobrevivência, é para opulência, para ostentação, para preencher vazios, para ostentar para o vizinho, né? Esse já está num grau preocupante psicológico, porque ele está tão dependente de comprar e nem vai usar, quanto uma pessoa que precisa consumir produtos para se sentir bem, né? A gente diz que na atual fase líquido moderna, as pessoas consumistas ou equivalentes, elas tomam remédio para dormir, para acordar, para rir, elas estão sempre tomando remédio, consumindo coisas, consumindo produtos para existir, né? Para se sentir bem e feliz. Só que isso é efêmero, ilusório, e a próxima dose sempre vai ter que ser mais alta, e o grau de endividamento tem sido muito grande. Por exemplo, no meu tempo, quando eu era adolescente, mais de 30 anos atrás, eu vivenciava muitas compras de mês das famílias. A gente vivia em períodos hiperinflacionários, onde de manhã o arroz custava, sei lá, 10 cruzeiros, de tarde custava 14, de noite custava 18 cruzeiros.
né, ou cruzados, enfim, era um período de hiperinflação, onde as coisas variavam muito rápido. Hoje a gente vive uma estabilidade econômica, as coisas continuam crescendo de preço, na pandemia aumentou muito os itens essenciais, né? Isso é um reflexo do capitalismo ruim que a gente vive no mundo. Agora, eu lembro que tinha a tal da compra do mês, que era ir nos supermercados, encher os carrinhos, encher a despensa, e ficava lá com 20 quilos de arroz, 10 quilos de feijão para comer o mês inteiro, e não comia, né? Muitas famílias não comiam isso, mas ficavam sem dinheiro. Eu continuo observando isso. No início da pandemia foi um corre-corre pelos supermercados, porque houve um pânico, muita desinformação e fake news, as pessoas comprando centenas de rolos de papel higiênico, né? Porque acharam que iam ficar sem fornecimento de papel higiênico. Até hoje eu não entendi muito bem essa do papel higiênico, mas as pessoas continuam estocando alimentos, algumas famílias, e chega no dia 15, 18 do mês, não tem mais dinheiro. E nenhum banco, nenhuma conta de água, luz vai ser paga com quilos de arroz ou feijão. Apesar do feijão estar muito caro, né? Está muito acima do preço. Mas a compra do mês, por exemplo, é um reflexo de que a gente ainda precisa se educar muito financeiramente. O ideal seria comprar pouco de cada vez, né? E sempre coisas frescas. Como hoje está difícil de sair toda hora, não deve ser feito, as pessoas estão acumulando alimento. Isso é um tiro no pé financeiro. O ideal é você se planejar para ir lá comprar só o essencial. Isso não é porque é pandemia, isso é qualquer fase da vida que você quer ter equilíbrio financeiro, quer economizar, quer guardar um pouco de dinheiro, quer ter reserva para ter prazer também, para viajar, para comprar livros, para fazer um curso, né? É o que a gente incentiva as pessoas a guardar dinheiro, é para ter prazer com consciência, para fazer um curso, viajar, e não para ficar ostentando coisas que as pessoas muitas vezes vão elogiar de primeira, mas depois elas nem vão ligar se aquele item é seu ou não, e muitas vezes você vai demorar anos para pagar algo que as pessoas não estão nem aí para aquilo, você comprou só para ostentar mesmo. Você está falando essa coisa da compra, é uma coisa que eu li algumas pesquisas falando que o perfil de compra do consumidor também mudou durante a pandemia. Alguns itens que dão mais prazer, sorvete, chocolate, começaram a sair mais, né? Que as pessoas não podem ter prazer saindo no comércio e comprando, então elas estão substituindo as compras por esses itens que, de novo, cai nessa questão do orçamento, né? Não é um item essencial, não é um item saudável. Então, se você tem planejamento, de repente você vai pensar duas vezes antes de fazer esse gasto, né? Bem na linha do que você falou. Bem, esse foi um aprendizado, professor, conversar com você. Além desses produtos, Bárbara, que você falou, do chocolate, do sorvete, tem um que a gente anda produzindo um roteiro para o vídeo, que é o mais preocupante, que é a bebida alcoólica. As estatísticas que a gente anda vendo, o brasileiro em geral aumentou em 40% as compras de bebida alcoólica, já que ele não está podendo ir ao restaurante, ao bar, para socializar, para fazer suas comemorações. Muita gente tem comprado muito mais bebida alcoólica para estocar em casa e para beber em casa. Bom, isso, além do custo financeiro, tem um custo muito grande na saúde, né? A curto e médio prazo, o consumo de bebida alcoólica, né, como fuga da ansiedade, da tristeza, do isolamento social, ele pode ser fatal, porque as pessoas, nas pesquisas que a gente anda lendo, têm bebido muito mais em casa do que antes, né? Muitas vezes pagando com cartão de crédito, algo que você vai consumir imediatamente, mas vai pagar só no mês que vem. E isso tem um impacto da saúde financeira e principalmente da saúde em si, né? Porque a pandemia vai passar, a vacina vai sair um dia ou algo do tipo. Agora, a saúde, né, a gente não sabe se as pessoas vão recuperar se continuar nesse ritmo de beber álcool como elas têm bebido. Nada contra a pessoa tomar uma taça de vinho e tal, mas o que eu tenho visto muitas pessoas reclamando que estão sem dinheiro, mas estão comprando estoques, né, de cerveja, de vinho, de cachaça, enfim. Não dá para você guardar dinheiro se você começa a torrar dessa forma, né? O que deve se privilegiar agora são a parte de saúde e os alimentos os mais naturais possível para a gente poder
Nada contra um chocolate de vez em quando, mas não vai comer 2 quilos de chocolate por semana, porque isso tem um impacto no bolso e no corpo também, na saúde, né? Com certeza, eu acho que aí entra essa questão que você falou do planejamento, né? As pessoas acabam por comprar, por exemplo, a bebida alcoólica em grande quantidade, estoca, isso inflaciona o valor da bebida alcoólica, ela fica mais cara e aí as pessoas, né, continuam consumindo, não é um item essencial e o seu orçamento vai embora. Considerando que nós estamos num momento de grande incerteza, que a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, eu acho melhor ter o dinheiro do que ter um estoque de cerveja. Até porque os Então, bancos não vão aceitar latinha de cerveja para pagar nada. Eles são muito conservadores nesse ponto. pois é, muito, muito boa reflexão. E aí, assim, além desse planejamento, tem algo mais que a gente possa fazer em casa? Igual você citou, a compra num mercado menor, perto da sua casa. Mas em casa em si, tem coisas que a gente pode fazer para ajudar a economizar e ajudar Pode. nesse planejamento financeiro? Olha, as pessoas que tiveram redução salarial, né, e isso foi quase uma centena, né, de milhão de brasileiros, né, tiveram impacto muito grande no salário. Eu tenho uma estatística aqui, só para você ter uma ideia, né? 42% da população que estava ocupada era trabalho informal no Brasil. Ela perdeu a renda, né, totalmente, quer dizer, quase metade da população brasileira. Mais os autônomos e os MEIs, que são os microempreendedores individuais. Quer dizer, a cada 10 brasileiros, 4 ficou praticamente zerado, né? Eles não tinham colchão, eles não tinham reserva financeira, não é por culpa deles, não é porque a pessoa não é alfabetizada, nada disso. É porque nunca foi educado financeiramente para uma crise dessa. As outras crises financeiras foram bem pequenas perto de uma pandemia, por isso que chama pandemia, né? É uma crise, tipo uma guerra mundial que a gente está vivendo no século XXI. Muitos dizem que é a terceira guerra mundial sem dar nenhum tiro e o único inimigo é um vírus, que a gente não vê e não ouve, né? Mas que ele é fatal em alguns casos. Agora, tem algumas dicas, por exemplo, as que eu tenho dado para as pessoas que falaram, eu fiquei sem renda ou diminuiu muito a minha renda. Diminuiu 30%, 40% ou 100%. Primeira coisa é renegociar os gastos fixos, né? Aluguel, quem mora de aluguel tem que conversar com o dono do imóvel e pedir redução. Muita gente que eu orientei fez isso, né, e ganhou 30%, 40% de desconto, porque senão não ia pagar nada de aluguel. Renegociar plano de internet também, se não é extremamente necessário. Para a gente que é professor, que a gente precisa dar. Agora vai ter ensino remoto, emergencial, tem que orientar alunos tudo à distância. Alguns estão em outras cidades, tem professores que têm aluno em outros países, né? Enfim, eu acho que renegociar o plano de internet também, se você não tem prioridade, né? Usar um pacote de dados do pré-pago, né? Muito melhor do que ficar usando o Wi-Fi, porque senão fica brincando no celular também, e aí o plano vai embora. Cancelar o que não é prioridade, por exemplo, muitos amigos meus migraram de jornal, o jornal impresso para o jornal online, isso diminui 95% o valor da mensalidade, né? Porque um jornal online é R$3,99. Se você for todo dia pagar e chegar em casa, ele não é esse valor. Cancelar, né? Muita gente cancelou, deve cancelar a academia, por exemplo, não está frequentando, não tem dinheiro para pagar, não vai ficar pagando a academia. Infelizmente, eu estou mantendo meu plano sem ir lá na academia. Mas eu tinha planejado, faz de conta que eu estou indo, estou fazendo atividade que dá ali na rua, caminha, carrega peso e tal. Mas eu não cancelei, mas muita gente eu orientei a cancelar, porque tá, entre pagar a conta de luz ou ficar pagando a academia agora, assinaturas em geral. Quer dizer, desligar os aparelhos, né? Tem gente que fica com o aparelho em stand-by dentro de casa, ligado o dia inteiro, televisão, DVD, põe celular para carregar, esquece, e tem um impacto de 20% na conta. Quer dizer, se você paga a conta R$100, se você desligar todos os seus aparelhos de stand-by, que é aquela luzinha vermelha que fica ali acesa sem necessidade, a sua conta pode cair para 80. Acumular o máximo de roupa para você lavar de uma vez só, passar uma vez por semana a roupa ou nem passar.
porque como está ficando em casa agora, tem um amigo meu que está comemorando, que ele nunca passou roupa na vida, ele nunca passou, ele é professor lá em São Paulo, ele nunca passou roupa, ele falou, agora que eu não vou passar mesmo, né? E ele sempre economizou nessa parte. Eu ainda não faço isso. Evitar desperdiçar gás de comida, né? Ficar fazendo alimentos muito elaborados, não é hora disso, né? Ficar fazendo coisas longas no fogão. Deixa eu ver o que mais. Banhos rápidos, né? Como famílias que têm filhos dentro de casa, no seu caso, por exemplo, tem 2 filhos, se puder dar banho nos filhos junto, para economizar. Tem gente que acha que isso é ser mão de vaca, mas não é. Isso é ser responsável em termos de sustentabilidade. Muita gente rotula de mão de vaca, geralmente quem sempre tem dinheiro. É lógico que tem aquele cara que é chato, que além de mão de vaca é sovina, mas eu acho que é importante agora tomar essas providências. Comprar alimentos só da época, né? Evitar ficar comprando alimentos, mesmo se você tinha hábito. Eu sempre comprava kiwi, mas não é a época, tá muito caro o kiwi, então você migra para uma fruta mais barata da época, que vai ter o mesmo impacto, né? Eu já falei, evitar o excesso de bebida alcoólica, isso tem um impacto no organismo e na conta. No final do mês tem pessoas gastando, isso já me falaram, R$ 1.000 em caixa de cerveja, e depois ele não tem dinheiro para pagar o plano de saúde. É uma coisa assim que inacreditável, como é que você gasta é como se você colocasse dinheiro num cesto e queimasse ele e ficasse reclamando que você não tem dinheiro, né? Já falei, privilegiar, né, as feiras do bairro e tal, mas eu acho que o principal é isso, é você observar para onde que o dinheiro está escapando no ladrão, né? Quer dizer, aquela torneirinha que seu dinheiro fica vazando, são os mínimos detalhes, né? O excesso de delivery também é preocupante, aí você começa a ficar deprimido, ansioso, triste, então você não quer mais cozinhar. Eu já sou o contrário, eu voltei a cozinhar mais e melhor, eu acho, do que eu cozinhava antes da pandemia, porque eu estava deixando de lado, estava fazendo outras atividades, ficava mais fora de casa, agora não, eu já programo, compro o alimento certo, com preço que eu acho que está valendo pagar, senão eu não compro, né? Não vou ficar jogando dinheiro pela janela e faço o alimento saudável ali, cozinho, e a cozinha eu acho responsável, é uma boa terapia também você gastar tempo. Você tem o hobby que é a fotografia, né? Que é uma válvula de escape para a gente respirar melhor. No meu caso, é a gastronomia. Apesar de eu não ser chefe de nada, não ser especialista em nada, mas eu penso, eu elaboro o prato para mim e para as pessoas que vão comer, né? Então, acho que dentro o orçamento doméstico ele não é tão complicado. É você ter um caderno e fazer registros daquilo que entrou na sua conta e aquilo que está saindo que você está comprando. É uma metodologia bem básica, os nossos avós faziam isso, eles não lidavam com cartão de crédito, nem com cheque especial, e eles sempre tinham, em geral, dinheiro no bolso, porque eles compravam o essencial e eram extremamente felizes. Hoje as pessoas compram o supérfluo e estão extremamente ansiosas, tristes, deprimidas, querendo que abra o shopping de qualquer maneira. Como é que vai ser minha vida sem o shopping? Eu não digo nada contra o shopping, pelo contrário, tem que ter o shopping. Só que, no momento, a prioridade, né, se você quer usar o shopping, é o drive-thru, ou você liga e eles fazem um delivery para você, está muito mais confortável. Aí é o perigo. Quando está tudo favorável para o consumo, o consumidor tem que ser responsável. Inverte, né? Você estando em casa, estão todos querendo te atender. Então, realmente muda. Eu percebi isso necessitando de uma compra. Eu entrei em contato com uma loja e eu até elogiei muito o vendedor, porque foi um atendimento assim esplendoroso. Trouxe uma porção de itens aqui para eu escolher. Eu pude testar todos sem sair de casa. Então, você realmente percebe que o atendimento, né, a preocupação com o cliente, consequentemente, a preocupação com a venda, ela mudou. E isso pode ser sedutor, né? Se você não tiver, não se planejar, um que te atende bem aqui, outro que atende bem ali, o seu dinheiro vai embora. Então, Pois é, eu também tive uma experiência de compra e eu já era bem tratado pela loja.
eu tinha reclamação, às vezes, que falava que ia entregar na segunda, de manhã entregava à tarde, mas isso aí pode acontecer, né? Mas eu notei que, não sei se houve um retreinamento, mas em Juiz de Fora, aqui, em geral, o atendimento não era dos melhores, muitas pessoas reclamam, mas melhorou muito o atendimento online. É incrível, né? Infelizmente, teve que ter a pandemia para as pessoas valorizarem o consumidor melhor, né? Respeitar o consumidor. E hoje está muito mais fácil de trocar coisas pela internet. Antigamente eles ficavam dificultando. Hoje, como ou agrada o consumidor ou não vai vender, né? E tem muita variedade online, você pode escolher, tanto do Brasil quanto de fora. Embora eu acho que tem que comprar produtos daqui para frente do Brasil, a maior parte, né? Seja comida, seja um vinho, seja um brinquedo, seja qualquer um óculos, uma armação de óculos, privilegiar as empresas brasileiras, porque é isso que vai fazer a economia brasileira voltar a uma certa normalidade daqui a uns 3, 4 anos, né? Isso vai levar, não é um passo de mágica, mas eu acho que a gente privilegiar o que é produzido no nosso país, nada contra a China, não tem nada contra nenhum país, mas a gente precisa se valorizar e valorizar as nossas indústrias e o nosso comércio brasileiro, né? As pessoas têm que ter a reflexão de que, ao valorizar esse comércio brasileiro, o produto brasileiro, ele está gerando emprego para o próprio brasileiro, né? É o seu vizinho, é o seu irmão. Quando você compra, você gera, o dinheiro fica aqui e a economia vai se restabelecendo. É realmente, como você falou, se você compra do pequeno que está ali perto de você, esse ele não tem ajuda, né? Ele vai ser um dos últimos na fila de ser ajudado pelo governo. Então, você precisa de dar esse apoio. Realmente, tudo isso faz muito sentido. E aí, vamos para mais uma perguntinha. Bora lá. Quais as dicas para se conseguir fazer o dinheiro render mais e para conseguir juntar? Eu acho que dentro de tudo que você falou, essa pergunta já foi respondida, né? Fazer ele render mais, cortar. Olha, se você colocar num caderninho, tem que fazer o teste. Não adianta fazer para o vizinho, não adianta fazer para sua mãe, para o seu namorado, para o seu marido, para sua tia. Você tem que fazer para você, é uma organização individual. Cada um é um indivíduo consumidor. É lógico que a gente vive em família, vive em grupo, mas cada um tem a sua individualidade, né? Então, você pode ter o caderninho para o seu consumo individual e pode ter para a sua família. E aí todo mundo senta na mesa e vamos dividir as despesas. Agora, tem algumas formas que eu aprendi que eu uso para mim. Às vezes as pessoas falam, eu já nem preciso mais disso. Quem tem cartão de crédito tem que tomar muito cuidado com o limite do cartão de crédito. Hoje você tem as fintechs, que são as financeiras tecnológicas, né? Tem de bancos que nem existem fisicamente. Eles têm uma sala lá, sei lá, em São Paulo, em Nova York, no Rio de Janeiro, tem as pessoas que ficam ali, eles não têm agências bancárias, por exemplo, é o caso do Nubank, do Banco Inter, né, do Banco Original, nós trabalhamos esses bancos no curso lá de Educação Financeira, extensão. Eu, por exemplo, um bolsista me indicou para o Nubank, eu fiz o cartão, porque ele não tem anuidade. Eu já tinha um outro cartão que era antigo, e aí eu mantive, mas eu sempre brigo com o banco, eu não quero pagar anuidade. Eles colocam um limite extremamente alto, eu sou funcionário público, não tem nem como comprar. Se botar lá um limite no meu cartão de 150 mil, eu não vou ter como pagar isso, porque eu não ganho isso. A gente não ganha isso no mês, nem às vezes no ano. Mas, então, você não pode achar que você é importante porque o limite do seu cartão é alto. É o contrário. Eu acho o seguinte, quem não precisa de cartão de crédito tem que riscar isso do mapa. Cheque especial tem que cancelar no banco. Porque se você está entrando no cheque especial, ou foi uma emergência muito grande de saúde, caso de vida ou morte, ou então isso já foi incorporado no seu salário. E isso é uma falha, é uma gordura ruim. É o chamado colesterol ruim financeiro. Você está colocando para dentro do seu organismo financeiro um vírus que está corrompendo o seu equilíbrio financeiro. Então, cheque especial devia ser proibido. Isso só existe no Brasil, não tem em outros países. Né? É um crime o cheque especial no Brasil, é um cinismo.
E agora eles querem cobrar se você não falar para o banco que não é para cobrar. Eu mesmo fui o primeiro a falar, não quero. Então, você quer guardar dinheiro, R$ 1 por dia, R$ 2 por dia, R$ 10 por dia. Algumas pessoas podem guardar até R$ 100 por dia no mês, tudo bem. Mas você tem que começar a cortar. Cartão de crédito, se você não usa isso com responsabilidade, porque é muito sedutor, nem sai na rua, cancela, se receber, quebra. Cheque especial, cancela no banco, não deixa o banco colocar isso na sua conta. Não fica acessando sites, né, de compras online o tempo inteiro, né, a não ser que você tenha dinheiro para pagar no final do mês ou na hora mesmo. Tem pessoas que ficam acessando, eu pergunto, mas você está entrando nesse site, você tem... Não, é só para olhar. Só que a gente é muito suscetível a comprar quando a gente está infeliz, quando está em isolamento social. Então a tendência é achar, mas é só mais uma parcela. O problema do brasileiro nunca foi uma parcela, ele nunca consome uma parcela, ele consome várias parcelas. Isso tem um impacto muito grande no final do mês. Tem pessoas que têm 40%, 50% da sua renda comprometida com endividamento. Quando é um endividamento bom, ele não pode ultrapassar 30%. Isso quer dizer o quê? Financiamento de um apartamento, porque você está morando no imóvel, ou você precisa de um carro para trabalhar e você tem que fazer... Agora, dependendo do financiamento que você anda fazendo, é como se você estivesse colocando um vírus dentro do seu hardware lá financeiro. Ele vai detonar, vai ser devastador. Eu aconselho as pessoas que chegam e falam assim, eu estou sem dinheiro. Falo, tem cartão de crédito? Então quebra, cancela. Tem cartão de loja? Seja qual loja for, cancela. Tem cartão de supermercado? Cancela. Usa sempre dinheiro vivo. Ou então cartão de débito. Esse cartão de crédito que eu uso, por exemplo, do Nubank, né, eu coloquei um limite. Eu nunca usei, por exemplo, eu coloquei um limite lá, X mil reais. Eu nunca usei 10% do limite. Eu só uso ele para efetivamente emergência mesmo. Emergência, mas tem que ser uma emergência. O pneu furou, aí eu não estou com dinheiro lá na hora, eu vou passar o cartão para poder trocar o meu pneu. Mas é emergência. Agora, quando a gente acha que tudo é emergência, nunca vai ter dinheiro. Então, essa fala que as pessoas dizem, eu nunca tenho dinheiro, é porque a sua vida toda é uma emergência. Você tem que começar a mudar esse quadro. Então, comece a priorizar aquilo que é essencial. E primeiro é cortar cartão de crédito, cheque especial e parar de financiar parcelas, né, a longo prazo. Tem gente que compra um bem numa loja aí 18 vezes. Você vai pagar 2,5 bens, né? E por que as pessoas fazem isso? Porque elas não se planejam, né? Tudo vira uma emergência, como eu falei. Eu percebo o cartão de crédito, pelo menos eu olho para ele da seguinte forma: eu ainda não ganhei o dinheiro e já gastei. Então, eu não posso ganhar o que eu não gastei. Eu não posso gastar o que eu não ganhei. E assim eu levo meu cartão de crédito. Realmente para coisas emergenciais e seguras, né? Às vezes, uma compra online, eu gosto da segurança do cartão. Quando você confia no site, você coloca e aí o cartão te avisa, tá tudo certo, você pode suspender a compra, né? Você tem um controle. Mas se não for numa situação dessa, eu concordo com você. Eu acho que é para emergência, porque o cartão te faz gastar o que você não ganhou. Aí, a hora que chega o mês que o seu salário entra, você olha aquela fatia gigante de parcelas no cartão. Ou seja, você, né, o seu dinheiro já foi embora, você nem recebeu nem. Eu tenho esse cuidado, eu gosto de ter. Eu acho que o cartão de crédito, a gente faz uma pergunta lá no curso, né? Assim, meio como para divertir, para interagir. Cartão de crédito é igual a escova de dente. Cada um tem que ter o seu, você não tem que emprestar para ninguém, nem ninguém tem que ficar pedindo o seu. Ou é igual roupa íntima, tá certo? Ninguém fica usando roupa íntima do outro, nem escova de dente. E o brasileiro tem um hábito já meio incorporado em certos grupos que eu já vi de esse mês eu estou sem dinheiro, me empresta seu cartão para eu comprar. Geralmente é para comprar banalidade ou para honrar compromisso que não foi previsto. Cartão de crédito é igual roupa íntima ou escova de dente. Cada um tem o seu, cada um usa o seu, mas a gente não usa escova de dente de qualquer jeito, nem roupa íntima de qualquer jeito. Então você também tem que usar
uma coisa íntima, que é seu cartão de crédito, com responsabilidade. Se não sabem usar, é melhor treinar para isso, ou cancelar e aos poucos vai. Ou usa um tipo esse do Nubank, do Inter, que você coloca um limite, passou daquele limite, você vai passar vergonha. Ele não vai passar na máquina, né? Exatamente. Acho que a gente ainda tem mais um tempinho, temos. E aí, mais uma perguntinha aqui. Existe uma diferença de comportamento a ser adotado no planejamento financeiro por estarmos em momento de pandemia, né? Quer dizer, essa é uma pergunta assim que eu acho muito interessante. Num momento de crise normal, né? Você já tem que ter um planejamento financeiro se você quer ter dinheiro, se você gasta tudo, e aí você, conforme você mesmo falou, você não pode ter um prazer ou um bem, né? Você não consegue administrar. Mas agora não é uma situação igual a que nós vivemos até hoje, né? Nós estamos numa pandemia sem saber o dia de amanhã. Então, a gente tem que mudar o nosso comportamento na hora do planejamento ou as mesmas estratégias você acha que vão ser válidas? Olha, as ideias canônicas, que são aquelas basilares, né, elas têm que ser mantidas, do tipo, você tem que ter um caderno para anotar, um celular ou algum tablet para você manter as despesas fixas e variáveis. E tem que ser muito rigoroso nos gastos. É estranho que as pessoas mudem de perfil, porque nós estamos... Agora eu acho que é tempo de estar mais responsável, mais prudente e não agir como o filho pródigo lá da parábola, né? Que ele pega a herança e vai embora para o mundo. Ele cai no mundo, né? Ele não planeja nada, ele vai comprando, e aí acaba o dinheiro e ele fica com vergonha, tem que voltar para casa do pai lá, com uma mão na frente e outra atrás, esperando se o pai ia receber. Esse comportamento de pródigo, ele é muito perigoso em qualquer fase. Durante a pandemia, pior ainda. Porque, como você falou, qual é a perspectiva do dia de amanhã? A gente não sabe. Então, eu acho que quem já vinha cultivando hábitos de guardar, talvez agora não está guardando. Mas não está guardando porque realmente teve a renda reduzida. Mas quando voltar a nova normalidade, a renda vai voltar, né? Isso é uma lei da economia, depois as curvas vão se achatando também na economia, os empregos vão voltar daqui a alguns anos, as pessoas... Agora, o que a gente não pode é, pós-epidemia, pós-pandemia, voltar a ter os comportamentos pródigos que muitos tinham, ou que a gente tinha, né? De tão logo seja possível frequentar os lugares públicos, eu não vou cometer excessos, porque eu ainda tenho, ou a população em geral tem décadas de vida pela frente, ela pode ir dosando. O excesso é sempre perigoso. Eu gosto de citar o excesso do personagem lá, seu Nonô, né, do Ari Fontoura, numa novela. Ele era o mão de vaca, Sovino, e tinha uma riqueza debaixo da casa. E ele passava fome, ele passava frio, mas ele tinha muito dinheiro, só que ele era Sovino. É uma forma de desequilíbrio psicológico. E tem aquele que não tem fortuna debaixo de casa e parece que tem. E sai comprando tudo, sai financiando tudo, sai querendo tudo que vê, compra. E eu lembro, para fechar minha fala, o ensinamento do meu orientador de doutorado. Ele uma vez falou assim, se você for ao supermercado e comprar algo que você não estava anotado na sua lista, e olha que ele não se preocupava muito com isso, mas ele tinha esse ensinamento para os filhos. Se você for ao supermercado e tiver vontade de comprar algo que não estava na sua lista, você não deve comprar, porque isso é um pequeno indício de que você está sendo consumista. Não quer dizer que você é mal, nada disso. Mas é um pequeno indício, porque a gente tropeça nas pedrinhas pequenas, não é nas grandes montanhas. E eu passei a me policiar. Antes de ir para o mercado, eu falei assim, bom, se eu quero comprar sorvete, então eu ponho na lista. Que aí eu sei que eu tenho dinheiro para pagar. Se eu chegar lá e me der vontade de comprar sorvete e não tiver na lista, eu guardo minha vontade no bolso, né? E da outra vez eu me programo para colocar sorvete na lista. O que a gente não pode chega no mercado sem lista, sem planejamento, e seja o que Deus quiser, tá? Porque a conta vai chegar e não é barato o que anda chegando nos boletos da casa dos brasileiros. Sem dúvida, pagar boleto. Engraçado que isso é uma coisa que tem acontecido tanto, você vê meme na internet, matérias sobre isso, pesquisa, e por tudo que você está falando, tem um casamento aí psicológico, né? Você tem a questão
do planejamento, a parte econômica, do ganhar, do poder trabalhar, mas tem um perfil psicológico aí de cada um que é o que, vamos dizer assim, direciona tudo isso, né? Dá para perceber pela sua fala. Com certeza. Tem um livro que eu gostaria de deixar aí, não é esse que vai ser sorteado, mas que ajudou muita gente a entender coisas, chama Mentes Consumistas, né? É um livro fácil de achar, é de uma psiquiatra, uma psicóloga, né, Ana Maria Barbosa. Ela estudou as mentes consumistas, né? Ela tinha pacientes que ela recebia no consultório que eram pessoas que eram extremamente consumistas. E as pessoas acham que geralmente são mulheres que são as mais consumistas no Brasil. Isso é um preconceito, né? Não é verdade. O consumista independe do gênero. Ele pode ser homem, mulher, trans, ele pode ser hétero, homo, pode ser gay, tanto faz. O consumismo não depende do gênero, ele depende do equilíbrio psíquico, psicológico que as pessoas estão. Quanto mais ansioso eu estou, mais eu como, e geralmente coisas calóricas. Ninguém está ansioso e come alface, né? Nem brócolis, nem cenoura. Está ansioso, come sorvete, ingere bebida alcoólica, come muito chocolate, fica fazendo churrasco todo final de semana, comendo carne vermelha e tal. Ninguém é ansioso e come coisas naturais. É raro, né? Eu não conheço uma pessoa que fica ansiosa, fica comendo macrobiótico. Geralmente o tiro é mais forte. E esse livro, Mentes Consumistas, ela mostra que os homens são consumistas de uma certa forma. O homem é consumista da seguinte forma: ele sai de casa e compra uma Ferrari. É aquela coisa. A mulher, ela vai aos poucos comprando pares de sapatos, por exemplo, ou vai comprando itens de baixo valor, mas que impactam muito o orçamento. Os dois são consumistas. Agora, o calcanhar de Aquiles nosso foi e sempre será, se a gente quiser, a parte realmente psicológica, é a nossa psique. A gente tem que se controlar, e aí eu tenho visto pessoas fazendo meditação, mindfulness, para se autocentrar, para se conhecer. Quanto mais eu me autoconhecer, menos vontade de consumir coisas, né? E aí vem o slogan que eu gosto sempre de deixar lá no grupo: ame as pessoas e use as coisas, porque na sociedade hoje inverteu o slogan. A gente está amando coisas, amando lugares, amando experiências e está esquecendo das pessoas que são mais importantes na nossa vida, que estão do nosso lado. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Use as coisas de forma sustentável, consciente, mas não pare de amar as pessoas que estão ao seu redor, mesmo estão à distância, né? Estão se falando só por câmera agora, mas isso vai mudar, um dia vão se reencontrar, mas de qualquer forma, ame as pessoas e use as coisas com moderação. Professor, nosso tempo está esgotando. Eu queria te agradecer, foi maravilhoso estar aqui com você. Eu adorei também. Muito obrigado. Da outra vez, né, que você teve presencialmente lá no Ciência ao Bar também, foi assim muito bom. Eu saí, eu tenho que dizer, acho que eu já te disse isso, mas eu tenho que dizer de novo, muda a cabeça da gente, a gente revê um monte de coisa, isso é muito bom. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, tá, que participou. Mês que vem tem mais. Daqui a pouco a gente vai divulgar o tema para vocês. Agradecer o professor Marcos por estar aqui com a gente. Acompanhem lá no nosso perfil. A gente vai postar o tema da próxima live. A gente vai abrir para perguntas, tá? Para vocês mandarem, porque aqui no bate-papo fica complicado mesmo abrir, né, para todo mundo participar. E não se esqueçam do sorteio do livro, tá bom? Tá lá até sexta-feira. Gente, boa noite. Beijo, muito obrigada. Bárbara. Abraço no Lucas. Pessoal que esteve presente aí, tudo de bom. E vamos amar as pessoas e usar as coisas com consciência aí. Obrigado pela presença de todo mundo aí, que é meu amigo, minha amiga aí, queridos. Valeu. Então tá bom. Obrigado, gente. Tchauzinho. Vamos encerrar. Vai ficar salva lá no IG para vocês, tá bom? Tchau.